Juros simples. Vamos a alguns conceitos básicos necessários para o estudo de juros simples. Chamamos de capital a quantidade de dinheiro que será transacionada, ou seja, pode ser emprestada ou investida. Por exemplo, a quantidade de dinheiro que você resolve investir na caderneta de poupança. Juro é a remuneração pelo uso do capital por um certo intervalo de tempo. Então, quando aplicamos uma certa quantia na caderneta de poupança, esperamos que ao final de um certo período, um mês, tenhamos uma remuneração pelo dinheiro que investimos. Essa remuneração é o juro. Prazo é o intervalo de tempo durante o qual o capital é transacionado. No caso da caderneta de poupança, trata-se de um mês. Para se estudar juros simples, há necessidade de definir algumas unidades de tempo. Lembremos, por convenção comercial, um mês equivale a 30 dias e um ano 360 dias. Um ano possui 2 semestres. Cada semestre possui 6 meses. Um ano possui 3 quadrimestres. Um quadrimestre possui 4 meses. Um ano possui 4 trimestres. E cada trimestre, 3 meses. Um ano possui 6 bimestres. Cada bimestre, 2 meses. Logo, um ano possui 12 meses. Um ano civil, também chamado de exato, possui 365 dias. Veja a diferença entre o ano civil e o ano comercial. O ano bissexto corresponde a 366 dias, logo um dia a mais do que o ano civil. Pode-se identificar quando o ano será bissexto fazendo-se a seguinte contagem: de 4 em 4 anos é bissexto. No entanto, de 100 em 100 anos não é ano bissexto. Logo, de 400 em 400 anos, o ano é bissexto. Lembre-se que o ano bissexto não é ímpar. Chamamos de montante a soma do capital aplicado, transacionado, com os juros acumulados no final do prazo de transação. Então, montante é igual ao capital mais juros. Chamaremos taxa de juros pela letra I minúscula. A taxa de juros é a divisão entre o juro e o capital após um determinado período de tempo. Ou seja, I é igual ao valor J maiúsculo, juros, dividido pelo valor do capital, C maiúsculo. Isto no período em que houve a transação. Duas taxas de juros, I1 e I2, com os respectivos períodos N1 e N2, são diretamente proporcionais quando I1 está para N1, assim como I2 está para N2. Exercícios propostos. A aplicação de um capital de 1.500 unidades monetárias durante 2 meses rendeu juros de 450 unidades monetárias. Qual é a taxa de juros para esta aplicação na forma decimal e percentual? O capital, então, equivale a 1.500 unidades monetárias e os juros a 450 dessas unidades. Por definição, a taxa de juros é igual o juro dividido pelo capital naquele período.
no caso, durante 2 meses. Então, a taxa de juros será de 450, que é o valor do juro, dividido por 1.500, que é o valor do capital aplicado. Encontraremos, então, 0,3. Dizemos, então, que a forma decimal da taxa de juros nessa aplicação foi de 0,3 ao bimestre, pois o rendimento se deu num intervalo de tempo de 2 meses. A forma percentual da taxa de juros nada mais é do que a forma decimal multiplicada por 100 no período considerado. Então, a forma percentual no nosso caso será 0,3 vezes 100%, que equivale a 30% ao bimestre, A.B. Ao aplicarmos 1.000 unidades monetárias durante 3 meses, obtemos os juros de 300 unidades monetárias. A taxa de juros ao trimestre e ao mês dessa transação são respectivamente iguais a. Considere as taxas de juros diretamente proporcionais a seus períodos. Bem, então temos um capital de 1.000 unidades monetárias, que produz em 3 meses juros de 300 unidades monetárias. Ora, pela definição de taxa de juros, então temos que a taxa de juros ao trimestre será o valor dos juros ao trimestre dividido pelo capital aplicado. Então, 300 dividido por 1.000. Então, na forma decimal, a taxa de juros é de 0,3 ao trimestre. Então, na forma percentual, basta multiplicar 0,3 por 100%. Teremos, então, 30% ao trimestre. Vamos calcular agora a taxa de juros mensal proporcional a essa taxa trimestral. Então, a taxa de juros mensal está para um mês, assim como a taxa de juros trimestral está para um trimestre. No entanto, um trimestre equivale a 3 meses. Portanto, a taxa de juros mensal é a taxa de juros trimestral, no caso 30%, dividido por 3. Ou seja, equivale a 10% ao mês. Alternativa correta, C. Um indivíduo tinha uma dívida de R$ 1.200 3 meses atrás. Considerando que o valor dessa dívida hoje é R$ 1.440, calcule a porcentagem de aumento da dívida no período. Então, observe que R$ 1.200 representa o capital que sofreu a transação. R$ 1.440 representa o resultado após 3 meses da transação. Este valor de R$ 1.440 é a soma do capital, R$ 1.200, com os juros desta operação ao fim de 3 meses. Dizemos então que R$ 1.440 é o montante após 3 meses. A porcentagem da dívida no período corresponde à taxa de juros ao fim dos 3 meses. Bem, sabemos que o montante é igual ao capital mais juros. O montante é de 1.440 e o capital 1.200. Logo, os juros ao final de 3 meses é de 1.440 menos 1.200, 240. Então, a taxa de juros, por definição, é o valor do juro dividido pelo capital no período considerado, no caso, 3 meses. Então, temos 240 dividido por 1.200. Então, a taxa de juros é, na forma decimal, 0,2 ao trimestre. Como nas alternativas apresentamos a taxa de juros percentual, basta multiplicar o valor decimal, 0,2, por 100% e encontraremos 20% ao trimestre. Alternativa correta, C.